Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula da lição desse trimestre, primeiro trimestre de 2022. E desde já eu convido você que ainda não é inscrito no canal a inscrever-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber notificações quando eu postar vídeos novos e se gostar, dê um likezinho. As epístolas instruem e formam os cristãos. A lição de hoje é a lição de número 12, datada do dia 20 de março de 2022, com o título As epístolas instruem e formam os cristãos. E o nosso texto áureo está registrado na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. E a verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. As epístolas do Novo Testamento correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, a maioria delas são as epístolas paulinas, porque Paulo escreve na sua maioria, destacando diversos assuntos fundamentais para as doutrinas cristãs da nossa fé, embasado nas Escrituras Sagradas. O primeiro tópico da lição, como as epístolas paulinas nos instruem. E o primeiro ponto é instruções salvíficas. Então, aqui o comentarista da nossa lição, nesse grupo, enfatizam os aspectos da doutrina da salvação. Por exemplo, aos Romanos destaca-se que o justo viverá pela fé, porque o livro de Romanos é um dos livros, a Epístola aos Romanos, é uma das epístolas que mais vai esclarecer, mais vai enfatizar a nossa justificação. E o livro de Romanos, ele cita diversos aspectos da nossa justificação. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 e versículo 24, ele diz assim: sendo justificados pela graça de Deus. Quer dizer, a graça de Deus, o favor imerecido, ele nos justifica. A graça, ela está derramada para todos. A graça de Deus, ela envolve a todos. Agora, como ela é para todas as pessoas, precisa que as pessoas estiquem o braço da fé, a fé salvífica, para que possa alcançar esta graça. As pessoas, os seres humanos, precisam crer, como Paulo escreve no capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a fé nos torna justos. Acreditar nesta graça, acreditar no favor divino. E quando acreditamos, damos créditos, entra o terceiro fator da graça de Deus, que é o sangue de Cristo. Romanos 5, 8 e 9. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Imagine agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, o sangue de Cristo nos justifica, torna justo. E depois de todos esses aspectos da graça cristã, a gente lê em Romanos 8 a 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Então, se nós somos escolhidos de Deus, Ele escolheu os seres humanos, todos eles, porque Deus amou o mundo, todo mundo, e todas as pessoas. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Então, todos aqueles que aceitarem pela fé serão justificados, e sendo justificados, Deus isenta-os deles serem condenados. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, é nesse aspecto que o livro de Romanos ele trabalha sobre a justificação. E o livro de Gálatas, Paulo trabalha a ideia de que não é justificado pelas obras da lei, porque até então os judeus tentavam se justificar pelas obras da lei, pela guarda de sábados, pela guarda de preceitos, por fazer algo que talvez eles acreditassem que alcançariam o favor de Deus. Os judeus tinham em mente de uma série de normas de que não se deveriam fazer, 248 preceitos negativos, isto é, não deve se fazer durante o dia.
não deixar de se alimentar sem antes lavar as mãos, não andar certas milhas, uma certa distância durante os sábados e etc, etc. E outros preceitos que eles deveriam praticar, que eram chamados de preceitos positivos, quer dizer, deveriam praticar todos os dias, e isso era relativo à quantidade dos dias do ano. Então, essas normativas impostas por ele mesmo, através das interpretações da lei, eles pensavam que poderiam ser justificados por ela. Então, Paulo está escrevendo a sua epístola aos Gálatas, mostrando que não é pelas obras, porque pelas obras as pessoas vão se gloriar. No caso daquele fariseu, a sua oração diante do publicano, ele dizendo que daria o dízimo de tudo, fazia jejum, fazia orações, se justificando através das suas obras. E ainda em detrimento a ela, ele então rejeitava, condenava o publicano, dizendo, não sou como este publicano. Então não são por estas atitudes que as pessoas são salvas. Então na Epístola aos Gálatas, Paulo deixa claro na mente dos judeus, quanto também dos cristãos, que ninguém é salvo pelas obras da lei. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra a crucificação de Cristo, Cristo crucificado por nós, que a morte de Cristo ela se deu em detrimento a nós pecadores. Ele morreu para que nós estivéssemos salvos, morreu para que nós tivéssemos liberdade, tivéssemos salvação, tivéssemos felicidade. Então, Paulo ele vai mostrar o quanto estávamos errantes, o quanto estávamos distantes do propósito divino, o quanto estávamos distanciados do favor divino, e Cristo ele se apresenta para morrer em nosso lugar, porque se morrêssemos pelos nossos próprios pecados, mesmo assim não seríamos justificados. Seríamos pecadores condenados e mortos pelos nossos próprios pecados sem condições de salvação. Então é por isso que Cristo se apresenta para morrer em nosso lugar, porque precisaria de alguém inocente, sangue inocente. Aí está, então, a razão de, no Antigo Testamento, os animais serem inocentes para cobrir o pecado das pessoas. E Cristo ser um Cordeiro de Deus inocente para tirar o pecado das pessoas. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo mostra o ministério da reconciliação, porque éramos inimigos de Deus através do pecado. O pecado, como disse o texto sagrado, faz separação entre Deus e nós. Nós estávamos separados, éramos inimigos de Deus, porque quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Mas nós estávamos na situação de inimigos e Deus, Cristo morreu reconciliando consigo o mundo. Hoje nós somos reconciliados com Ele, somos filhos adotivos, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa segunda carta, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele está mostrando o ministério da reconciliação através do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto do primeiro tópico, as instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque são destacadas algumas epístolas, como por exemplo a epístola de Paulo aos Efésios. O tema é Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo, né? Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo. Cristo cabeça, está falando da igreja como organismo, como corpo vivo. Nós somos os membros deste corpo da igreja. E Cristo é o cabeça, isto é, quem dá as diretrizes para o corpo é a cabeça, onde está o cérebro. O cérebro é quem dá o comando para que o corpo se levante, a perna se movimenta, o braço faça alguma movimentação. Então, assim também é a mesma analogia para a igreja como corpo de Cristo. Cristo como cabeça do corpo. Ele dá as diretrizes, ele é quem dá o comando. O texto de Paulo diz assim, que ele mesmo foi quem deu uns para pastores, doutores, ele quem dá os ministérios para a sua igreja. Ele é quem dá os dons ministeriais, ele é quem dá os dons espirituais. Cristo é quem faz com que a igreja produza através do Espírito, o fruto do Espírito, porque ele é o cabeça da igreja, o comando está com ele, ele é o dono da igreja, ele faz o que lhe apraz. E nós devemos pedir alguma coisa segundo a sua vontade, é que ele vai nos ouvir.
Na carta de Paulo aos Filipenses, a mensagem é o viver é Cristo, nós devemos viver para Cristo. Então Paulo, ele começa a falar do seu sofrimento, mas que este sofrimento é por causa de Cristo. Ele começa a falar das suas tribulações, das suas angústias, mas dizendo que esta tribulação e essas angústias é devido à vida que ele leva em Cristo. E ele acaba dizendo, o próprio Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, enfatizando que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, que somos nova criatura, o Espírito ele faz morada em nossa vida. E agora nós somos chamados casa de Deus, conforme o escritor aos Hebreus. Nós somos chamados templo e morada do Altíssimo. Se nós somos templo e morada e casa de Deus e o Espírito mora em nossa vida, então Ele manda, Ele comanda. Então vivemos não mais nós para nós mesmos fazendo a nossa própria vontade, mas vivamos para Cristo, onde Ele faz a sua vontade em nós. Nós somos instrumentos de Deus, morada de Deus. Então a mensagem enfatiza que a nossa vida é Cristo. Os que morrem em Cristo, eles ganham a sua vida, né? De fato, não perdem a sua vida. E aos Colossenses, Paulo sublima que a vossa vida está escondida com Cristo. Qual que é a nossa vida? Fala da vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela está em Cristo. Nós estamos escondidos nele, nós vivemos para ele. Cristo em mim e nós em Cristo. Isso é, fazendo a vontade de Cristo, executando as suas ordens, cumprindo o seu idem, praticando as suas ordenanças, porque Cristo agora está em nós e nós estamos em Cristo, conforme Paulo escreve. Então a igreja está unida em Cristo, é morta para o mundo e ressurreta em Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência de todo cristão. Ele é suficiente. No terceiro ponto do primeiro tópico, instruções sobre as últimas coisas. Em 1 Coríntios, Paulo ensina sobre o arrebatamento, dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados. Ele fala da transformação do corpo, esta matéria que se revestirá de incorruptibilidade, imortalidade, um corpo transformado, um corpo glorioso, né? Um corpo espiritual. E Paulo também, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento vem o dia do Senhor, que é a grande tribulação, a vingança do Senhor, a prestação de conta dos ímpios que desprezaram, que rejeitaram a salvação em Cristo, que não quiseram a salvação e optaram por levar uma vida ímpia, praticando as obras infrutuosas das trevas, levando uma vida desregrada, uma vida condenada pela própria palavra de Deus, vivendo em desobediência, odiosos. Então, essas pessoas, elas serão julgadas, condenadas e sofrerão as consequências no dia do Senhor. Paulo ainda fala da manifestação do anticristo, o anticristo que dominará o mundo. Paulo fala nessa segunda epístola aos Tessalonicenses. Enquanto que o salvo aguarda a volta de Cristo, né, as epístolas alertam essa necessidade de buscar a Cristo, se preparar para esta sua volta, viver uma vida digna, uma vida de obediência, uma vida de cumprir a própria palavra de Deus, esperando, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então Paulo dá essas exortações nessas duas epístolas aos Tessalonicenses. E o quarto ponto do primeiro tópico, instruções pastorais e instruções pessoais. Então nessas seguintes epístolas, por exemplo, como 1 Timóteo, Paulo orienta a Timóteo o combate às heresias por meio da sã doutrina. Então, quando Paulo ele orienta isso, é porque a igreja onde Timóteo era pastor sofreria heresias. São coisas que são contrárias, doutrinas e ensinos contrárias à própria palavra de Deus. Paulo orienta Timóteo para que ele se desvencilhasse, aprendesse com a palavra, combater essas heresias. E ele, combatendo as heresias, ensinasse às pessoas a verdadeira doutrina a respeito de Cristo, a respeito da fé, a respeito da salvação. Então Timóteo precisaria, combater estas heresias. E ainda nessa primeira epístola a Timóteo, Paulo ensina que o líder deve ser apto para ensinar. Pessoas que conheçam as Escrituras com profundidade,
pessoas que se debrucem nas doutrinas bíblicas, que saibam o que significam as doutrinas bíblicas, quais são as doutrinas, os mandamentos de Cristo a partir das Sagradas Escrituras. Ensine isso com equidade, ensine com propriedade, para que as pessoas não sejam enganadas com falsas doutrinas, falsos costumes, heresias e etc. O líder deve ser apto a ensinar. E na segunda carta de Paulo a Timóteo também ele continua o mesmo assunto, dizendo que o líder ele deve manejar bem a palavra, conhecer a palavra, fazer a interpretação correta das Sagradas Escrituras, uma hermenêutica correta, compreender toda a Bíblia. O líder, o pastor, ele deve instruir a sua igreja, levando eles a observarem a palavra com discernimento, com equidade, com tranquilidade. A Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém a sã doutrina. Em Tito, qual que é a sã doutrina? Da mesma forma que escreve para Timóteo, escreve para Tito, porque Tito e Timóteo eram pastores jovens e precisavam conhecer as Sagradas Escrituras como ela é e ensiná-las como ela é. E eles ensinando e conhecendo as Sagradas Escrituras combateriam o que viam depois sobre as heresias a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito da igreja, da salvação, do céu, do inferno. E em Filemão a mensagem enfatiza o perdão, né? Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Ele usa a figura ali de Filemão, Onésimo, o patrão e o escravo, mas que em Cristo todos somos irmãos e o tratamento deve ser diferenciado, tanto para os patrões quanto para os funcionários, que o que deve prevalecer é o amor divino. Segundo tópico, como as epístolas gerais nos formam, formar o caráter que ele está dizendo. As epístolas de Pedro, por exemplo, a primeira epístola ela vai falar do sofrimento que nós sofremos, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as tribulações, as perseguições, elas acabam formando o caráter do cristão, levando ele à santificação, levando ele a uma fé, a uma confiança no seu próprio Criador. E Pedro ainda diz que nós devemos alegrar nas aflições. Quando estivermos aflitos, se alegrar em Cristo, porque Ele é a nossa esperança, diferente dos ímpios que não têm a esperança, que nas aflições, diante do luto, se desesperam, não tem a quem recorrer. O cristão é diferente, ele tem a quem recorrer. E as tribulações, elas servem para aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa certeza, a nossa esperança, estar mais próximo de Cristo. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta também aos falsos mestres. Desde aquele período, os falsos mestres já vinham falando de heresias, contrário à fé cristã, porque esse é o objetivo do diabo, semear a confusão, semear a contrariedade por dúvida na fé, dúvida nas sãs doutrinas, para que as pessoas não entendam e não pratiquem a Bíblia de acordo como ela é. Então, Pedro já alertava sobre isso, né, falando dessas coisas. E havia os falsos mestres que negavam a divindade de Cristo, né? Pedro contesta essas heresias da negação da divindade, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se firme, imaculada até a volta de Cristo. Há um ânimo ali, palavras de esperanças para que a igreja continue firme em Cristo. As epístolas de João, a primeira João adverte sobre o falso ensino que nega a encarnação de Jesus. Havia doutrinas que diziam que Jesus não veio em carne, que a carne é má. Então era uma heresia, porque Cristo veio em carne, né? Se tornou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo são doutrinas bíblicas ensinadas nas próprias palavras de Jesus. E ademais heresias gnósticas, né? Os gnósticos diziam que o conhecimento era fundamental para a contribuição na salvação. Então, somente as pessoas instruídas, sábias, dentre outros aspectos dos enganos que eles demonstravam, que deveriam, então, serem salvos. Então, explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, nessa epístola de João, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo, ter a fé em Jesus Cristo. E a segunda epístola de João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas, né? Docetismo, negar que Cristo vem em carne,
que Cristo era Deus e que se ele, Jesus, veio em carne, não era Deus. Então, colocar em xeque a divindade do Altíssimo, e também os gnósticos que acabamos de falar. Tanto na primeira quanto na segunda epístola, a igreja é exortada a entender a doutrina de Cristo, ter sabedoria para que as pessoas vivam em consciência da palavra de Deus. E na terceira epístola, João destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio, que eram homens fiéis que viviam contemplando as doutrinas do Altíssimo, homens fiéis que trabalhavam na obra, que tinham a fidelidade com Paulo. Então, por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas sigas o bem. As instruções pastorais de João nessa terceira carta que ele escreve. E as outras epístolas, que são chamadas epístolas gerais, elas não são denominadas para um grupo de pessoas, como aos Colossos, como aos Efésios, quanto às outras pessoas de natureza diferente, mas é chamada epístolas gerais porque eram para todas as igrejas. Então, aos Hebreus, por exemplo, a ênfase repousa sobre a supremacia de Cristo. Cristo, ele é supremo, né? Ele é o sumo sacerdote, é alguém que está acima de qualquer outra pessoa. É o tema central da Bíblia, com todo o poder, com toda a glória, né? E ele executou a sua missão como um servo de Deus. Então, desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para alguém que possa olhar para nós e dar respostas para as nossas angústias, para firmar a nossa fé. Então, a epístola aos Hebreus é uma epístola muito rica, não dá para falar sobre ela em específico ou todos os detalhes, assim como também as demais epístolas são muito ricas. Então, isso é um vislumbre, isso é uma visão panorâmica, pontuando alguns pontos principais de cada epístola do Novo Testamento. E, em seguida, o autor da lição comenta sobre Tiago. O autor esclarece que a fé sem obras é morta. Enquanto Gálatas as obras não salvam, em Tiago os salvos devem produzir boas obras. Não para serem salvos, mas porque são salvos. Os salvos praticam boas obras, têm boas atitudes. Os salvos em Cristo, eles têm umas atitudes diferenciadas, suas obras são presentes, são boas. Então, em Tiago, as obras não salvam, mas os salvos produzem boas obras, porque acreditam em Cristo que praticou boas obras. Então, essas obras também pela fé. Então, Tiago acentua isso. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso porque, por causa das heresias que estão presentes na igreja, o salvo deve então batalhar pela sua fé, pela credibilidade nas doutrinas da Bíblia, na fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Então, é uma exortação. Judas vai escrever mostrando quão gratificante é o cristão que ele olha para Cristo, que olha e lê a Bíblia e tenta praticar essa Bíblia com firmeza, porque vem as adversidades da vida, as adversidades contra a nossa fé, tentando tirar a nossa credibilidade, jogando então um descrédito, uma desconfiança e um desânimo. Mas Judas escreve falando dessa posição firme que devemos ter, tanto na fé quanto nas doutrinas de Cristo. E o terceiro tópico, as epístolas continuam a falar. Temos mais epístolas aqui e, por exemplo, a doutrina da justificação, na declaração de fé da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé mostra que os salvos são justificados pela fé. Então, a doutrina da justificação ela é abrangente. São bem claras e evidentes na Bíblia que o pecador é tornado justo pela fé, o pecador é tornado justo através do sangue de Jesus Cristo, o pecador é tornado justo através do poder de Cristo. Então, o pecador tornado justo pela fé, unicamente pela fé, pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus é quem quer justificar o indivíduo que tinha culpa, o indivíduo que era pecador, o homem que estava distanciado. Deus, através do seu sacrifício, resolve bater o martelo e dizer, não, agora são justos, não devemos nada, as dívidas são pagas, a pessoa é justa, não é mais uma pessoa injusta. Então, as doutrinas
presente na Bíblia, dentre elas a doutrina da justificação. E o segundo ponto do terceiro tópico, a doutrina da santificação. E a santificação é a separação das mazelas humanas. Nós devemos estar separados do sistema mundano, quanto também das obras da carne. A santificação é a separação disso. Nós não pensamos como o mundo pensa, não praticamos aquilo que o mundo pratica, não pensamos como o mundo pensa, mas temos a mente de Cristo, e as pessoas agora santas ou no processo de santificação, porque a santificação pode ser imediata no momento que aceitamos a Cristo e progressiva no momento em que vamos lendo a palavra, vamos deixando os hábitos, deixando os costumes, os pensamentos contrários, atitudes contrárias, e vamos pensando em Cristo, autor e consumador da nossa fé, e praticando aquilo que Ele ordena para a nossa salvação. Então a santificação progressiva, estamos sendo santificados até chegar à estatura de Cristo. Então a Bíblia já chama a gente de santos porque somos separados do mundo. Agora estamos no processo de perfeição, sendo aperfeiçoados, sendo santificados, regenerados, lavados pela palavra, até alcançar a estatura completa de Cristo, de varão perfeito. E isso no arrebatamento da igreja, né? Porque ainda as obras da carne são manifestas, mas elas devem estar mortas dentro de nós. Não deve ter ação na vida do cristão. Nós não devemos ser movidos por essas obras, ser levados por estas obras da carne, mas elas devem estar mortas, sem ações dentro de cada cristão, porque a nossa santificação é presente aqui. Então essas doutrinas da justificação, da santificação estão presentes ao longo da Bíblia. Estão presentes nas nossas declarações de fé. E nós, então, sempre devemos voltar para isso, porque faz parte do nosso processo salvífico. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E, por último, terceiro ponto do terceiro tópico, a doutrina da glorificação. Então, é a glorificação do corpo. Vejam só. O pecador, quando pecou, Adão, através de Adão, entrou o pecado no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E o pecado, ele inundou o espírito do homem através da incredulidade, do distanciamento de Deus com o homem. Depois a alma do homem, os sentimentos da alma humana foram contaminados com ódios, com tristeza, com sentimentos ruins, com rancor. E depois o corpo do homem sofre as consequências do pecado, que ele adoece, envelhece, morre, as células morrem. Então vem o processo salvífico. Primeiro Deus salva, restaurando novamente o espírito do homem, trazendo a fé, trazendo o homem que estava morto no espírito, sem entender a Deus, sem buscar a Deus. O espírito agora é religado com Deus, tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que agora somos filhos de Deus. E agora a alma está no processo de libertação dos sentimentos ruins, das coisas ruins, faculdades que foram contaminadas. E o corpo, que é a glorificação, será transformado, o corpo será transformado no arrebatamento de Cristo. Quando Paulo diz assim, falando para o corpo, convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal, se revista da imortalidade. Então, falando do corpo, que será transformado, a glorificação do corpo é a transformação de corpo imortal, será transformado também corpo corruptível para incorruptível. Então, esta é a glorificação do corpo. Nós esperamos isso, né? Todos os processos, todos os trabalhos que Deus tem para a recuperação da alma, do espírito e do corpo. Posteriormente, também a salvação do habitat, porque a terra é maldita por causa dos pecados do homem. Espinhos e cardos produziu para ele. Mas haverá a restauração da terra em um novo céu, em uma nova terra. Portanto, concluímos dizendo que as epístolas são fundamentais para a formação do caráter do homem. As epístolas são indispensáveis na compreensão das doutrinas bíblicas, desde a salvação, a justificação, todo o processo de restauração
do homem, todo trabalhar de Deus, toda regeneração, até a glorificação do corpo, até o arrebatamento da igreja. E posteriormente elas nos mostram luzes sobre o futuro. Qual será o futuro da igreja? Qual o projeto de Deus futuro? Qual é o plano de Deus para o nosso futuro, para o futuro do mundo? Tudo revelado nestas epístolas. Então é interessante quando nós debruçamos sobre as epístolas, porque nós vamos ser cristãos melhores, aprendendo com as instruções das epístolas para o nosso caráter espiritual. Portanto, professor e professora, para você que terá essa aula brilhante sobre as epístolas, que Deus continue abençoando a sua classe, abençoando a sua vida, abençoando a sua aula, e que cada dia mais os seus alunos sintam o desejo de ler as epístolas sagradas a partir dos seus ensinos. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para você.